Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para a gravação do nosso podcast. Estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente depois de um bom tempo, né? Porque a gente fez uns ajustes aqui no horário, nós alargamos o número de pessoas aqui compondo o nosso podcast, nós estamos muito felizes e eu estou feliz por estar aqui dividindo essa mesa com os meus amigos Flora, Vivi. Quero agradecer imensamente a disponibilidade, a confiança da nossa convidada Karen. Obrigada. A Karen é a mãe do Adam. É assim que eu falo dela, é assim que ela se apresenta e vocês vão entender por quê. A Karen está aqui para contar uma história muito complicada, muito difícil de ser vivida, mas a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Logo, logo ela se apresenta. Antes eu quero passar a palavra para os meus amigos, cumprimentando vocês mais uma vez e dizer que eu estou muito feliz pela presença de vocês aqui com a gente. Vamos começar pela Vivi, aí depois eu falo. Vivi, você claro. Faz a... Olá, galera, tudo bem? Muito bom estar aqui, Claudinha, Flora, Karen, estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui compondo essa bancada. Eu sou a Vivian Sampaio, eu sou a CEO da VMA Hub e a amiga da Cláudia, do Flora, e é um grande prazer estar aqui para entender um pouco mais da história da Karen. E nós pedimos também que todos vocês que vão estar assistindo compartilhem esse vídeo para que ele possa alcançar o maior número de pessoas e contribuir para que a Karen traga o mais rápido possível o seu filho para o Brasil novamente. E eu passo aqui para o Flora, nosso amigo. É isso aí. Olha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu divido pela primeira vez a bancada de entrevistas com uma amiga que eu admiro como profissional e tenho como amiga de coração, Cláudia Trajano, a primeira vez que eu estou com a Vivi também. Tiago Salvador, que não está aqui hoje, mas está acompanhando tudo muito de perto. Francisco Barbosa, um carinhoso beijo e um abraço a eles. E hoje nós temos aqui nessa pauta uma história da vida real. E para quem é criminalista, Karen, história da vida real é aquilo que a gente tem no dia a dia, que a gente tem que se emocionar, não pode se surpreender. Mas quem não está nesse contexto do direito criminal vai se surpreender. E a gente acha que é válido a surpresa, contanto que haja indignação. Porque são histórias que mexem além do papel com vidas. E ninguém melhor do que você, nesse momento, para falar de vida. A sua vida, a vida do seu filho e o futuro da sua família. Apesar de todas as circunstâncias, seja muito bem-vinda e a palavra é de vocês. O que eu puder contribuir aqui, contem comigo. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, pela oportunidade de dar voz a uma mãe, né? Porque não é só o meu caso, mas são muitas. E é muito importante para mim eu poder contar a minha história, contar o que aconteceu, contar o crime, né? Que aconteceu já fazem 2 anos e 2 meses, e hoje a minha vida é baseada em repatriar o meu filho. A minha vida é essa, há 2 anos e 2 meses, lutando com o meu país, lutando com o país egípcio, né, que não faz parte da Convenção de Haia. E o que aconteceu comigo, eu não desejo isso para ninguém, e quero muito poder um dia levantar a bandeira para que nenhum Adam mais passe pela ponte da amizade. Meu Deus. Eu vou pedir, Karen, para você contar um pouquinho da sua história. A Karen, como ela já adiantou, é mãe do Adam, um garotinho pequeno, que hoje está com quantos anos, Karen? Dia 26 desse mês ele faz 6 anos. 26. Já vai fazer 6 anos. Que Deus abençoe o Adam. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. A Karen chegou em casa um belo dia e simplesmente se deparou com a ausência do seu filho, do ex-marido, e o desespero tomou conta dela, e a partir de então ela trava aí uma batalha para conseguir abraçar o seu filho de novo. Eu queria que você contasse como é que foi a sua história, Karen. Bom, a minha história vem lá atrás com dificuldade financeira, não só minha, como muita gente imigrante, né, que vai para fora do país para buscar uma oportunidade e levantar dinheiro. Né? Não conheço só muitas pessoas na Inglaterra. Tenho uma amiga que mora lá e fui para lá. Porque eu sempre fui aquela mulher que teve a iniciativa. Então, como o nosso casamento estava normal e ele estava em processo de cidadania brasileira, nós conversamos. E eu falei, eu vou trabalhar. Não tenho preguiça de trabalhar, vou trabalhar de cleaner, faço um dinheiro e volto.
Esse era o combinado. Sim. Isso foi no ano de 2022. 2022, né? Então, assim, eu fui para lá, trabalhava 9, 10 horas fazendo faxina, falava com ele todos os dias, falava com o Adam todos os dias, falava com o Alexandre todos os dias, videocâmera. Mandava dinheiro 2, 3 vezes na semana e ainda conseguia juntar. E isso durou 10 meses. E em 10 meses, todo mundo me pergunta, você não viu sinais? Não, gente, não teve sinais. E teve sim um nível de dissimulação, que hoje eu consigo entender, né? Porque você imagina, 2 dias antes de eu viajar, eu fiz uma chamada de vídeo dentro de uma loja para o Adam escolher dinossauro, que o Adam ama dinossauro. Meu Deus. E o meu filho escolheu esse dinossauro. Tanto é que esse dinossauro está lá no Egito comigo, é o meu amuleto, porque eu sei que eu vou entregar, porque foi ele que escolheu. Fui numa loja de tênis, ele escolheu o tênis. Então, assim, tava tudo bem. Na minha conexão, eu tava falando com ele, quando eu tava em Portugal, para voltar. Ele falou, não se preocupa, eu vou te buscar no aeroporto. Isso tudo que eu tô falando para você tá em processo. Então, assim, quando eu cheguei e me deparei e vi que não tinha ninguém ali para me recepcionar. Quando eu cheguei na minha casa, que acho que é o momento mais difícil para mim é lembrar de como estava a minha casa. Toda revirada, toda quebrada. A pasta de documentos, ele levou toda. Ele levou todos os meus documentos. Ele roubou os documentos da minha mãe é falecida há 27 anos. Eu guardava de lembrança. Meu Deus. Nossa. A minha conta zerada, né? A conta poupança do Adam, ou seja, todo o dinheiro que eu trabalhei, ele levou. Né? E aí começa aquela saga de fazer boletim de ocorrência, de você ser bem atendido numa delegacia, aquele desespero todo de durante 5 dias para tentar bloquear a fronteira e aeroporto, e caiu na mão de um juiz que demorou 4 dias para assinar isso. E nesses 4 dias o que aconteceu? O meu filho passou. Então eu fiquei sabendo que o meu filho estava no Egito na sexta, eu cheguei na terça. Olha, eu fiquei 3 dias sem dormir. Meu Deus, eu imagino. E como que você ficou sabendo que seu filho estava no Egito? Porque ele fez uma chamada de vídeo. De um número esquisito, estranho, né? Do Egito. E ali, quando eu vi a irmã dele e o irmão dele, aí eu... Porque até então você não sabia para que país... Eu estava fazendo busca e apreensão no Brasil ainda. A gente foi na mesquita e eu achei um brinquedo do Adam lá. Na mesquita de Campinas. Então, assim, muita gente encobriu o que ele fez. Sim. Muita gente. Ele não agiu sozinho. Né? Ele não agiu sozinho, porque até ele não tem cérebro para isso. Ele dominava o idioma já? Português? O português ele falava bem. Ele falava bem. Mas, assim, para todo esse plano, como é que ele sabia que pela ponte da amizade você consegue atravessar? É, porque não é algo comum. As pessoas não sabem isso. Não é todo mundo que sabe disso. Né? Como é que ele E sabia? não só a viagem para o Egito estava programada, mas a viagem até Foz do Iguaçu também já estava programada. Aí depois a Interpol fez o rastreio dele, então ele sai do Paraguai, vai até Madrid, de Madrid ele entra no Egito. Acabou. Entrou no Egito e não saiu mais. Nem o Adam e nem ele. Ele entra com o passaporte egípcio e o Adam entra com o passaporte americano. Esse é o rastreio da Interpol. E dali foi uma luta. Primeiro com o sistema brasileiro, porque eu precisava de decisões positivas. E rápidas, e não teve. Não tive decisões rápidas para eu chegar no Egito com armamento. Essa é a palavra. Eu tinha que chegar com decisões positivas. Como é que eu vou entrar num país que... Né? Aí saiu guarda, aí saiu o divórcio. Né? Aí o Dr. Rafael foi e conseguiu o pedido de prisão. Aí depois veio a inclusão na linha da Interpol, doada na linha amarela. Aí veio o pedido de extradição. Aí eu consegui entrar com um processo no Egito, com todas essas decisões, e fui para o Egito quando o juiz pediu para me ver. Então, neste momento, eu estou no Egito. Já o juiz egípcio. Já o juiz egípcio. Então, eu tenho que lutar. Né? Uma coisa que não existe para mim, eu, cara e cidadã brasileira, coerência, é eu ter que lutar por uma guarda num país que meu filho não nasceu, né? E onde a guarda não foi extraída lá, foi aqui, né? Eu sou detentora do Adam aqui, né? Eu sou tutora dele.
Por que eu tenho que lutar pela guarda do meu filho num país que ele foi sequestrado? Mas graças a Deus, e a menção seja honrosamente feita aqui, doutor Rafael Paiva e doutora Vanessa Paiva agiram como você esperava que a justiça agisse. Sim, sim. Porque se não fossem eles, nem isso você conseguiria. Então, um grande abraço Sim, sim. ao Rafael, à Vanessa, brilhantes advogados nas suas áreas, que estão te assessorando, e a gente sabe que esse trabalho é muito importante para você, está sendo e será no futuro. Todo mundo que vê meu processo fala, você tem excelentes advogados. Está muito bem feito o seu caso. Nossa, É de arrepiar. é de arrepiar, né? Pode falar, Vivi. Karen, todo esse processo, como que você conseguiu financeiramente? Porque você ficou sem o teu filho, numa situação de financeira, né, totalmente de escassez, precisando de autoridades, precisando de ajuda. Como que você conseguiu isso? E a gente sabe que essa caminhada não foi fácil. Não ter sido até aqui. Como que você conseguiu todo esse suporte? Porque até como mulher e mãe, a gente sabe que muitas vezes a gente chega em alguns lugares e se a gente não tem a parte financeira, a gente recebe uma porta na cara para conseguir qualquer tipo de acesso. E numa situação dessa? Olha, primeiro quem me resgatou dessa situação foi minha tia, né? Ela falou, vamos para casa, porque não tem condições de você ficar aqui. E aí, graças a Deus, existe uma pessoa maravilhosa chamada Dani Bogione, que eu já conhecia e já seguia ela antes desse meu pesadelo começar. E foi ela que me abriu portas, que me abriu caminhos, que me abriu pessoas, né? Ela tem um canal maravilhoso, quem quiser siga, Sobrevivendo na Turquia, que assim é para evitar pessoas, que eu também fui uma Jadiane, né? Que a gente brinca, né? Que a gente acha o máximo se relacionar com árabe. Não estou generalizando, né? Mas precisa ter um cuidado, até existe um alerta do Itamaraty em relação a isso. Então foi assim, pessoas abrindo portas, eu podendo contar a minha história. Aí eu consegui abrir vaquinha, aí as pessoas conseguiram entender a minha história e se comoveram, e muita gente se comoveu, eu tenho o apoio de muita gente. Eu falo que nesses 2 anos e 2 meses de pesadelo, eu sou muito grata, porque chegar aonde eu cheguei, com a ajuda de tanta gente, famosa, não famosa, de seguidoras. É maravilhoso eu acordar de manhã com o meu Instagram cheio de mensagem, de carinho, de um compartilhamento, ou fiz um Pix, sabe? Então foi assim, com doação, que eu consegui pagar advogado, pagar documentação. Quem trabalha com tradução juramentada sabe que é uma fortuna. Muito caro. Então até a tradutora se comoveu com a minha história, ela fazia menos da metade do preço de uma tradução. Cada documento numa embaixada do Egito era R$290. Você imagina o meu processo, tem quase 1000 páginas. Então, assim, não dá para traduzir tudo. Aí eu fui para Londres para levantar dinheiro para pagar os advogados do Egito. Porque ninguém quer receber na moeda egípcia, eles querem receber em dólar. Então, assim, com o dinheiro do meu país eu não consigo pagar. Então, eu voltei para Londres com a ajuda de seguidoras que pagaram. Para trabalhar novamente. Para trabalhar novamente, porque, assim, eu saí de lá com portas abertas. Então, assim, me deram emprego, me ajudaram a ter uma vida, uma estrutura para eu poder levantar dinheiro, para eu poder ir para o Egito, para poder ficar lá. E é assim. Para conseguir resgatar seu filho. Para No tentar. primeiro momento, você foi para Londres para prover a família. Sim. Agora você está indo para recuperar a sua família, é isso? Sim, aí a segunda vez eu fui para Londres para levantar o dinheiro do advogado, né? Mais a ajuda de muitas seguidoras. Eu tenho seguidoras assim que me ajudam mensalmente, sabe? Para me ajudar mesmo. Então eu falo que nessa jornada eu conheci muita gente boa e eu acho que existe muito mais gente boa do que gente ruim nesse mundo. É verdade. Isso é muito bom ouvir isso. Quer falar? O que me chama a atenção nesses casos é que você foi vítima e, a princípio, não quero generalizar, porque nós temos grandes amigos, grandes policiais, às vezes até o policial não se sensibiliza com isso. Às vezes, naquele impacto, eu fico imaginando, você chega, não tem ninguém no aeroporto. Aí você pensa um monte de coisa, mas não estão aqui para me buscar, mas aconteceu algo. Uhum. Mas quando você entra na sua casa e vê a sua casa sem ninguém, toda revirada, você pode pensar até numa outra coisa. Entraram aqui, roubaram, o que aconteceu com meu filho, o que aconteceu com meu marido.
Só que a ficha vai caindo, como você falou, de terça a sexta. Foi. Quando chega a sexta, quando a ficha cai, você fala, Egito é do outro lado do mundo. planeta. Não tem nem voo direto. Cadê meu filho? Eu ia te perguntar isso, Karen. Quando você viu tua casa toda revirada, você teve alguma noção do que estava acontecendo mesmo? Ou você achou que alguém tivesse sequestrado sua família, tivesse acontecido alguma coisa? Não, na hora que eu vi a pasta de documento sem passaporte e tudo, eu falei, ele foi embora. Já me veio já a intuição na mesma hora. Aí você puxa a conta, tá zerada. E qual é a maior dificuldade que você tem com relação ao trâmite do teu processo lá no Egito? Porque você comentou que está participando de audiências, já está com algumas outras marcadas, mas qual que é a grande diferença que você vê do tratamento que se dá a esse tipo de assunto, ou às mulheres que passam por esse tipo de coisa lá no Egito e aqui? Bom, é bem diferente. Eu falo que a justiça egípcia, ela caminha mais rápido que a justiça brasileira. Ah, é? É. É mesmo. Porque um processo de custódia, ele dura geralmente de 6 meses a 8. Ele já está para dar 8. Né? Então, eu entrei com esses advogados, eles pegaram meio que no meio do caminho, em julho. Eu já passei por 5 audiências, né? A avó, né, para ser educada, ela pediu a custódia do Adam e foi negada, né? E ela entrou com apelação, foi negada novamente. Então, lá, eles prezam muito a mãe. Eu, dentro da lei egípcia, o Adam deveria estar comigo e não com eles. Então, assim, a gente está fazendo de tudo. Está tudo na mesa dos juízes. Interpol, linha amarela, tudo, todos os crimes, entendeu? Só que, assim, lá é por vez. É muito rápido. Audiência em pé. Para você ter noção. Tipo aquelas agências de 5, 10 minutos. Né? É muito rápido. Mas então, dentro desse raciocínio que a Cláudia colocou, você foi realmente vista pela justiça egípcia, que, assim, não vamos generalizar, mas assim, a gente tem uma imagem que seria machista. Você foi vista como vítima mesmo, quando você chegou, ou você... Eu tenho 2 processos no Egito. Um que é esse, da custódia da mãe dele. Esse juiz foi excepcional, me deu voz, me escutou. E o meu processo de custódia lá, o meu processo são 3 juízes. Então, assim, durante esse tempo todo, então foi entrega de documentos, ele pôde falar, agora é a minha vez. Você não de eu me sentiu nenhuma defender. tendência por ele ser homem e ser egípcio que pendesse pro lado dele? Por enquanto, não. Tanto é que os meus advogados me acalmam muito. Eles são bem tranquilos, falam, a gente tá na frente. Enquanto ele fala, a gente prova. Sim. Então, não se preocupe, porque a justiça egípcia é assim. O filho é da mãe até os 15 anos. Você não está morta, você está viva. Né? Eu estou dentro dos quesitos egípcios. Né? O que eu luto é porque isso é incoerente. O meu país também tem que forçar isso. Né? Existe um crime, existe uma pessoa aí que também é cidadão brasileiro, que anda livremente pela cidade, cuida do meu filho, eu não tenho acesso ao meu filho, eu que sou a vítima. Né? Então, assim, agora, nessa próxima audiência, é a minha defesa. Chega até a ser, né, uma incoerência isso. Ao mesmo tempo que a justiça egípcia, ela fala que o filho é da mãe até os 15 anos, ela é, assim, até você disse que ela é rápida, mas ela acaba tendo, entre aspas, uma morosidade, porque percebe que ela tem uma contravenção da lei aí? Ela diz que é da mãe, mas... Eles pedem muita coisa. Por quê? Porque eu sou estrangeira. Exato. E aí o nosso país peca nisso, porque ele deveria, né, ser um pouco mais acirrado nessa questão. Assim como outros países fazem conosco, quando é o contrário. Sim. O nosso país, o Brasil, é o que mais devolve criança dentro da Convenção de Haia. Olha isso. É uma Tiram crianças com a Polícia Federal. Arranca a criança dormindo. Tem N casos aqui. Posso citar N casos. Posso citar o caso da Fabielle, eu posso citar o caso da Raquel Cantarelli. Casos assim que você vai procurar na internet, tá ali. São casos públicos, né? Casos públicos. O nosso país, ele não luta pelas nossas crianças. E mães que saíram de outros países por violência doméstica, por criança sofrer abuso sexual.
E o juiz não olha isso, só faz a convenção. A criança não é daqui, devolve. Aplique-se. Aplique-se, É, sabe? porque as pessoas são muito preocupadas, é o que eu falo, muito com as leis. De uma certa forma, elas estão muito preocupadas com as leis, com a cultura e, digamos assim, com os usos e costumes, mas não com a praticidade daquilo, aquilo que Sim. realmente a efetividade traz. Porque a embaixada ela é muito limitada. Ela é extremamente limitada dentro do outro país. Eu tenho o apoio da embaixada, tenho, não me falta intérprete, eu tenho lá o ministro Bernardo a todo tempo, o embaixador Paulino Franco, não tenho palavras para elogiar o trabalho deles. Mas precisa vir força do Itamaraty, preciso do meu presidente ali para falar, ó, devolve a criança que é um crime, o que aconteceu? Essa criança não tem que estar aí. Existe um cara procurado. A criança também é vítima. O Adam também O Adam é uma vítima. vítima, assim, tirada à força. O meu caso, considerado pela ONU, existe uma pasta do meu caso na ONU. O meu caso é considerado sequestro internacional seguido de tráfico Isso humano. eu ia perguntar. A ONU tem alguma participação ou te oferece alguma ajuda, nem que seja institucional? Mas dentro do Egito é muito complicado tudo isso. É muito complicado você viver num país onde as regras são completamente diferentes. A gente estava conversando nos bastidores e a Karen disse, é impressionante como aqui a gente precisa fazer gritaria para poder ser ouvida, para alguém nos dar atenção. Ela esteve em Brasília, a Karen está morando no Egito, volta para o Egito amanhã, né, Karen? Depois de amanhã. Depois de amanhã. Ela passou essa semana no Brasil e ela esteve em Brasília. Conta um pouquinho como é que foi, o que você foi fazer em Brasília, como é que você conseguiu chamar a atenção de alguma autoridade lá dentro? Eu fui para Brasília, fiquei quase 10 dias, né, em Brasília. Fiquei na casa de uma mãe que também está com criança no Líbano, na guerra. Na guerra. Na guerra. Praticamente na guerra. As crianças estão a 30 quilômetros dos bombardeios e não se consegue repatriar, né? Mais ou menos o mesmo caso, só que ele conseguiu sair por via aérea. Então, assim, às vezes eu não sei nem o que falar, sabe? De indignação do que a gente pode esperar, né? A gente se uniu, né? Eu e outras mães, e vamos tentar chamar a atenção aqui. Juntamos mãe de aia com mãe de Sharia, que a gente fala que é Sharia, né? Porque nós não temos a convenção. E a gente ficou quinta-feira o dia inteiro. Eu juro pra você, um dia antes, eu mandei mensagem para todos os repórteres que eu via no Instagram. Juro pra você. Mandei mensagem, passei o dia inteiro mandando mensagem. E, graças a Deus, me responderam. Porque você tem muito contato, né? Eu falei, a gente vai fazer esse movimento. A gente foi até a frente, eu acho que é Palácio da Alvorada. Eu sempre confundo. E ficamos ali. Tava até chovendo, tava meio com mormaço. A gente fez as placas dos nossos filhos, né? Pedindo justiça. O Metrópolis cobriu tudo isso. Tava com a gente desde de manhã, cobrindo isso. E nós ficamos lá. Até chegar um assessor do Lula, veio conversar com a gente, ouviu cada caso e voltou lá para dentro. Eu tinha uma reunião marcada com, não vou citar o nome dele aqui, era no final do dia. E aí depois ele me mandou uma mensagem falando que não competia a ele a resolução do caso. Você imagina você ler aquilo, juro para você. Depois de um dia todo. A minha estrutura ali... Absurdo. A minha estrutura ali, eu perdi a minha estrutura, porque eu acho que eu só chorava. As meninas ali me amparando. Eu falei, não, eu vou ligar pro assessor do Lula lá de novo. Liguei chorando. Eu falei, não é possível que eu saí do Egito para uma pessoa falar que não é competente para o caso. Ele voltou. E à noite, depois de todo dia, aí a gente gravou com a Band, a gente foi na Rádio Cultura, que é a rádio do governo. Aí, à noite, ele me mandou o contato de um diplomata e falou, esse vai cuidar do seu caso. Aí, ele marcou uma reunião para sexta-feira, 15h. Fui extremamente atendida. Ele sabia do meu caso de cabo a rabo. Eu falei, nossa, eu passei a semana inteira para cair na pessoa certa. Uhum. Gente, é uma bagunça isso. Ninguém sabe lidar com esse tipo de caso, nem com AIA e nem sem AIA. Não sabe.
Por que não manda você para a pessoa certa? É o diplomata do Itamaraty, o cara já sabia de tudo. Você tem pessoas qualificadas, mas a instituição não tem esse preparo. Não, eles te mandam. Institucional, né? A DPU, então, sem comentários. Defensoria Pública da União, que você Não, fala. eles não sabem absolutamente nada. Eles não ajudam nada. Pelo menos assim, Não nas... te ofereceram nem assistência jurídica nisso? Nada. Que fique o recado aí para a Defensoria Pública da União. Caso que é de Sharia, não sabem. Né, do ponto de vista judicial, é uma questão humanitária e uma questão também de nacionalidade. Sim. Né? Tem que Sim. ser feito esse alerta aqui, essa crítica construtiva. Não pode se passar. Porque quantas mães como você Nossa. não tem nem ajuda? Não sabe nem por onde começar. Não sabe por onde começar, porque a pessoa já não te passa nem a informação correta. Eu já começo lá de trás com a Polícia Federal. E você não está procurando executar uma sentença que você teve uma briga por um patrimônio. Não, eu tô gente, querendo- é uma você criança tá falando de vida, sequestrada. E a gente seu fala de filho. uma vida, É uma né? criança que faz parte da linha da Interpol, gente. É um crime. É um crime. É um crime. Não é, você não coloca qualquer um na linha da Interpol. Sim. Você não coloca qualquer um. Nossa, o doutor Rafael, Não, assim, teve que pedir pedido de prisão para depois pedir a inclusão na Interpol. O Egito faz parte da cooperação internacional, o que é... Sim. O E que aí- nesse ponto é positivo? E aí o Egito fala que ele precisa ter uma condenação no Egito para prender. Aí eu não entendo. Pelo amor de Deus, assim, eu tô aqui tentando entender como é que esses juízes, com toda essa documentação na mão, que é um repertório extremamente robusto, e assim, simplesmente termina a audiência, tchau, vai para sua casa, E consegue continua dormir com seu filho. tranquilo. Como assim? É realmente o que você falou faz muito sentido. Precisa que o nosso país haja com mãos de ferro. Precisa. E isso é muito grave, isso que a Karen está falando. A gente vê isso todos os dias. É violação de direitos humanos. O meu caso é uma violação de direitos humanos, uma atrás da outra. Eu tenho medida protetiva contra a pessoa. Como que assim? E eu não vejo o meu país brigar por isso lá dentro. Eu tenho que dividir a sala com ele. Eu fiquei assim, ó. Eu e ele. E Numa quem audiência. falava era ele. Tentando te desqualificar. Não, me desqualificando descredibilizando. como mulher, me desqualificando como mãe, me desqualificando de tudo quanto era jeito. Tentando usar subterfúgios falsos para poder, né, até prejudicar Se ele o fosse uma pessoa socioemocional dela. correta, ele tinha pedido divórcio no Brasil, já que ele era cidadão brasileiro sem eu saber, teria conversado comigo, nada disso. Ele saiu, como a doutora Vanessa fala, como um rato. Essa é a palavra dele, como um rato. Porque se ele Totalmente fosse uma pessoa prejudicado. direita, um muçulmano correto, né? Porque os muçulmanos são direitos, são corretos, seguem ali o Islã, ele não segue nada disso. Hoje, ele é preso dentro do próprio país, porque se ele tentar passar num aeroporto, ele é preso. Agora, você disse uma coisa que me chocou mais ainda, a Cláudia acrescentou. Você tem uma questão que ele está dentro do próprio país dele, é um país que é signatário do acordo da Interpol, ele está no alerta vermelho, Sim. ele tem endereço conhecido. Sim, já E forneci. as autoridades federais egípcias ou locais têm todo o instrumento para ir lá e cumprir a determinação da qual eles também são signatários. E outra pergunta que fica para mim que eu não entendi. Nas audiências, você não tinha contato nenhum com o Adam? Nenhum. Você tá no Egito sem contato nenhum com seu Nenhum filho? com o meu filho. Nenhum. E nenhum juiz, ninguém... Não, cadê a sensibilidade? Não tem. Não consegue ver nem que por... Não. Na última audiência, ainda o meu advogado pleiteou. Falou, nossa, mais um mês. A mãe já está há 2 anos sem ver o filho. O juiz falou, sinto muito, mas a próxima audiência é agora, não tem na agenda. E além de ser uma questão humanitária, não pensa nem na relação da criança, né? Como isso vai afetar todo o desenvolvimento da Não, criança. como ele vive. Como o meu filho vive. Porque são 7 pessoas dentro de um apartamento de 2 dormitórios. Ninguém foi ver como o meu filho vive. Não tem aquela questão do assistente social, que Não a gente tem. conhece ir lá, fazer um levantamento, nada. Imagem, Não aparece nos autos de jeito nenhum. Não sabe Não, como essa perguntei criança pra tá ela, psicologicamente, né? Foi exatamente o que eu comentei com ela lá atrás. Falei, imagina agora, quando você pegar o seu filho, o trabalho que você vai ter para reparar todo o estrago emocional. Sim. É uma criança que não está indo psicológico. para a escola,
porque lá ninguém é obrigado a levar o filho para a escola. É uma criança que está ali recebendo influências que ela não sabe quais são. Ela não consegue ver uma fotografia, fazer uma chamada de vídeo, ouvir a voz do filho dela. E que vai afetar ele por toda uma vida. Vai. Com certeza. O que eu penso é assim, o Adam, ele não vai ter eternamente 6 anos, a criança cresce. E hoje, com a internet, ele vai ver a luta. Vai. Vai. Ele A minha vai ver luta. Ele vai entender. Ele vai entender. É isso que ele não entende, nem a família dele. Criança cresce. Eu E tenho vai- certeza e- que eu vou recuperar o meu filho E antes está disso. crescendo sem referência, né? Sem referência. É o mal que ele está fazendo para o próprio filho. Sim. E que não E é dentro amor, do né? Alcorão tá lá, não se tira um filho de uma mãe. A importância de uma mãe é 3 vezes maior que a de um pai. Isso está no livro sagrado deles. E não segue. Deve pregar, mas seguir é diferente, né? Completamente. É. E o Adam deve estar recebendo informações distorcidas, de que foi abandonado e Sim. por aí vai. Eu mas fico tentando, como mãe, me dói isso, tentando imaginar. É. Não, se eu te contar que no meu... Eu estava em Londres ano passado, no meu dia de Natal, ele vinha com números fakes. Ele perturbou doutora Vanessa, É dia de mesmo? Natal, doutor Rafael, e me mandou o meu atestado de óbito. E falou que eu tinha morrido pro Adam. Não tô acreditando. É um psicopata. Que dissimulado. Meu Deus do céu. Isso é muito grave, porque além do cara ter sequestrado, é uma pessoa que não tem uma mente saudável. Não tem Olha, tem Não, isso. estrutura e nenhuma. ele tá acompanhando a tua movimentação. autoridades sabe? precisam Ele conhece toda. os teus advogados. Tudo. Ele atormenta até os meus seguidores. Meu Deus do céu, não dá pra acreditar. É um monstro. É um monstro. Isso é monstruoso. E as autoridades precisam correr com isso, Precisam porque correr com olha o quanto assim, isso é prejudicial para essa criança. E eu não sei como é que funciona isso direito, mas assim, eu sei que você tentou tudo o que pôde fazer. Eu vi o teu Instagram, vi as reportagens. A gente vê assim até o abatimento mesmo no teu rosto, porque quem é que dorme Sabendo tranquilamente? disso? Quem é que Ninguém. passa um Natal feliz? Não tem como. Mas tem alguma forma de mobilizar a comunidade muçulmana para ver se eles influenciam lá alguma mesquita que ele frequente lá? Porque a gente sabe que, pelo menos a impressão que se tem de quem está de fora, eu não sou muçulmana, tive contato muito pouco com a comunidade muçulmana, mas eles são uma irmandade, né? Sim. Mas é uma irmandade que, assim, ou eles se protegem, e assim, eu levo desvantagem em ser uma estrangeira. Sim. Né? Isso é nítido no país. E a voz Que tá totalmente fora daquilo que eles pregam, né? Porque quando a Né? gente Assim, fala por mais agora, que- trazendo por esse âmbito espiritual, eu sou tá uma- totalmente fora. Eu sou uma estrangeira. E o problema é que Mas a isso voz não me primeiro- torna menos mãe ou mais mãe do meu filho. Exatamente. Lógico. Mas o problema é que a voz que a comunidade islâmica está ouvindo, primeiro é a dele. É a dele. Então se forma um prejuízo de valores, né? É verdade. Justamente. Esse é que Exatamente. é o grande problema, essa inversão. Sim. Você de vítima passou a ter que se defender. Eu tenho que Olha, do provar. ponto de vista Eu tenho processual, que tudo tem eu que provar. provar. E você... Você sabe o bairro que ele mora? Você, de alguma Sim. forma distante, conseguiu ver, tentou ver? Ou... Então, eu sei onde ele mora, assim, eu morei, né, antes, um pouco na casa dele, eu sei. Mas quem me passou tudo, assim, é que a Cláudia falou, a gente tem que fazer o Aue. E eu fiz um Aue no Egito, né, a rede social principal do Egito é o Facebook. Eu fiz um Aue, a amiga da mãe dele me chamou um seguidor meu e falou, peraí, tá errado. Pois no dia seguinte ela falou, falei com ela em inglês, ela falou, não concordo com isso, nem um pouco. Eu sei onde o Adam tá, eu só não quero me envolver porque eu sei que o Ahmed é muito perigoso, é muito violento. Eu tenho essas mensagens e eu mostrei isso no Ministério da Justiça egípcio. Mas eu vou amanhã lá e vou pegar tudo direitinho. Pois ela me passou o endereço com foto, tudo bonitinho, do Adam, a foto da onde o Adam tá, o endereço, o telefone da mãe e o telefone do pai. Ela me passou tudo isso e eu passei para o Ministério da Justiça egípcia. Para você ver que nem as pessoas que estão em volta dele Se arriscam. não se arriscam, não concordam. Não concordam. Não concordam com esse tipo de postura. Essa postura. O filho tem que estar com a mãe. Ela falou, eu sou mãe.
É. Eu vejo isso, eu não entendo. Eu não entendo. Existe um princípio de solidariedade humana dentro da Sim, sociedade egípcia, né? Muitos egípcios não se conformam quando você conta a história. Fala, como assim? E ele preparou teu atestado de óbito. Sim. Não, assim, O eu não cara tô é louco conseguindo mesmo, hein? digerir isso. É. Uma Não, pessoa quando- tem a capacidade. Não, e fala para uma criança que eu morri de morte súbita, né? O que uma criança sabe? O que é morte súbita? Pois é. Eu vou dizer como Gente. criminalista, produzir esse documento falso já é um crime. Divulgar, mais um crime. Agora, eu estou pensando no aspecto humano, que vocês acabaram de falar. Gente, Com o para ele próprio produzir isso, ele contou o que para o filho? Pois é. Qual foi a dimensão dessa circunstância que ele colocou? Então, quer Pois dizer, mexe não só no aspecto jurídico, mexe no aspecto psicológico humano. É uma colcha de retalhos, de absurdos, né? Parece realmente um teatro de horrores, né? Você fica montando quebra-cabeça, porque um pai que diz que ama, que faz uma atrocidade, porque é uma atrocidade fazer isso com o próprio filho, gente. Mas na verdade é que a gente, dentro da nossa, a partir das nossas lentes que são humanas, a gente não tem como avaliar esse cara por uma perspectiva racional. Com certeza. É não. assim, uma pessoa que arranca um filho da mãe, fala pro filho sem calcular a dor que tá causando naquela criança. Sua mãe morreu, do quê? De morte súbita. Vamos lá, vamos embora do país, acabou, outra vida. Não dá para você avaliar uma pessoa dessa com as nossas referências. É realmente uma pessoa perigosa, doente. O que precisa fazer é a gente tentar se mobilizar mesmo da forma mais racional possível para trazer o Adam de volta, provocar as autoridades, pedir ao Brasil que seja mais contundente. E o que você tem de concreto para os seus próximos passos? O que eu tenho de concreto agora é a próxima audiência, né? No sábado, no dia 9, Isso lá no Cairo. lá no Cairo, com os meus advogados que me acompanham, o intérprete, né? E aí eu vou ter um acompanhamento maior da Embaixada Brasileira, graças a Deus, isso a gente conseguiu essa semana em Brasília. Mas realmente o que eu preciso mesmo é do Lula ali pressionar o próprio presidente. país, Sim. né? O Sisi. Como chefe de Estado, ele realmente tem um papel fundamental Sim, em conversar sobre uma questão humanitária, né? é uma questão humanitária. E Porque- nessa audiência tem alguma chance de você sair com uma decisão na mão, Então, de você sair com teu filho? Sair com meu filho vai ser muito difícil. Sim. Porque existe depois da decisão a execução da sentença, né? Porque uma pessoa que faz tudo isso, Sim. você acha que ele vai me dar? Não, depois que o juiz decidir, entrega a criança, ele não vai dizer, ok, onde eu entrego. Não, ele não, vai criar ele vai resistência. criar todas as tá existências aqui possíveis. o passaporte, É. não vai fazer carteira de vacinação, não vai fazer nada disso, né? A gente já sabe como é que vai ser. Então, a decisão, ela sai, geralmente, ou no dia seguinte, as decisões, mas pode ser que o juiz ainda queira marcar mais uma audiência. A gente fica à mercê, assim, não O que sabemos. deixa a gente chocado, e eu não faço direito de família, vocês fazem, é que quando você tem uma audiência, você não tem contato nem sob assistência do judiciário, em algum lugar reservado, ou não ter uma videoconferência. Com a É própria incrível, você está no criança. país, você foi ao país, Incrível. e você está privada dentro. Quando você estava no Brasil, bom, eu não posso interferir no país daqui, mas você vai para lá. E você está no judiciário de lá, o judiciário tem que ter autoridade. E mesmo assim, dá uma impressão que o judiciário, ele acaba, por mais que ele venha aplicar e saiba que a criança tem que ficar com a mãe até os 15 anos, como você colocou, que tem apoio da sociedade, mas que o judiciário fala, bom, ela tem que ter, mas só depois que eu julgar. Se demorar mais 2, 3 anos para julgar... Isso mesmo. É impressionante. E como que é tratada essa questão da medida protetiva que você tem aqui? Lá existe esse expediente de se conceder? Não, né? Só que. Só aqui. Meu Lá eu Deus. ainda tenho que dividir o mesmo espaço que ele. O que é uma violação de direitos humanos, né? Exatamente. Karen, qual que é a tua expectativa? O que você vai fazer quando você abraçar o teu filho? Você vai continuar levantando essa bandeira tão importante, auxiliando outras mães, falando sobre esse assunto? Qual que é o teu plano, se é que você já tem, a não ser encher o Adam de beijo e abraço? Sim, eu quero muito reunir minha família, né? Como eu tenho um filho mais velho, eu fico naquela assim, eu não consigo ser mãe de um nem de outro, Sim. né? Pra mim é a parte mais difícil da minha vida. Mas levantar a bandeira e ajudar outras mães. Sim. Porque é quase todo dia o meu Instagram tem um caso.
Sim. E não só são mães brasileiras, tem mães do mundo inteiro. Sim, sim, sim. Não é só no Egito, Não, né? São não. outros países, quer dizer, Não, no Líbano é o que mais me pega, assim. É mesmo? Que é o caso da Gabi e da Bianca. Porque tá em guerra, Imagina né? o desespero, meu o Deus. desespero e aí, gente? É. São crianças. Não sei se vocês viram hoje, mas um bebê de 11 meses brasileiro morreu. Meu no Deus Líbano. do céu. eu acho que, Então, Cláudia, a gente também tem que propagar isso de uma forma, nós que contribuímos de uma forma com a comunicação, em entidades multilaterais, né? ONU, o braço da ONU que mexe com criança, que é a Unesco, né? E todas essas entidades, para que a pressão seja, primeiro, da conscientização, como Sim. você falou, e depois de pressionar. Não adianta você ter apenas a conscientização e falar está errado. Você precisa mobilizar entidades governamentais e não governamentais para que se cumpra algo efetivo, né? Exatamente. É. Você chegou a comentar sobre esse alerta do Itamaraty com relação ao relacionamento com pessoas árabes. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, Karen. tem uma nota do Itamaraty, né? Até tem lá no canal da Dani, onde eles alertam a diferença de idade, né? Entre o árabe e a mulher brasileira, para não casar. Por quê? Porque o que aconteceu comigo é o famoso golpe da cidadania. Eles ficam com você, conseguem a cidadania e desaparece. Isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com muitas mulheres, né? Então, existe sim esse alerta, né? A própria embaixada brasileira lá no Cairo tem esse alerta, mas às vezes a gente fica iludida, né? E acaba passando. Mas existe sim esse alerta do golpe da cidadania. É importante que as mulheres fiquem atentas a isso. Claro que que elas não têm que se culpar, né? Sim, a partir do sim, momento sim. que passam por uma situação dessa, não é culpa sua. Não, existem as exceções, quando eu sempre falo. Mas o ideal, como você falou lá atrás, é não ter filhos, né? Quer casar com estrangeiro, casa, mas não tenha filhos. Eu tenho uma amiga que é casada com egípcio, ele é espetáculo. Aliás, eu tenho 2 amigas casadas com egípcio. Uma tem filho, outra não. Mas assim, eles são pessoas de bem. Sim. Casadas há anos, sabe? Sim. São pessoas de bem. Tá? Não é todo mundo, os egípcios são pessoas de bem. Sim. Né? Então, fui eu, acho que fui de meu dedo podre. Na verdade, não é você o seu dedo podre, né? A gente sabe que em qualquer cultura sempre tem, né? O bom e o ruim. Sim. E às vezes, infelizmente, a gente não entende porque fomos inseridas num processo desse. Mas acontece. Sim, eu acho que não é você mesmo, não, foi a situação mesmo. São caráter. O caráter, né? Porque assim, tem o ruim irlandês, tem o ruim suíço, né? Que tem outro caso, que depois se você puder procurar, que é o caso da Moara, que está dentro da Convenção de Haia, uma menina que vai fazer 15 anos, que não quer ficar com o pai. E a Neide tem uma ordem de prisão. Nossa. Então, assim, é surreal. Ela tá 2 anos na Suíça lutando para ter a filha quer ficar com ela, e uma juíza força uma menina a ficar com quem ela não quer. Isso você falou na Suíça. Na Suíça. Que é um país que, vamos dizer assim... todo mundo acha que é o máximo. Que é um grau de desenvolvimento. Que não tem. IDH lá em cima. Então, quer dizer, Não bom tem. você colocar isso. É surreal isso que está acontecendo com ela. ela. De país emergente, ou de país, quando se falava pejorativamente terceiro mundo, dá a impressão, só acontece isso em países X. Não, gente. Um país de uma cultura elevada e que nós Também temos tem como problema. modelo. As Acontece pessoas isso. sofrem por isso. Agora, você imagina, o meu filho, você convence. Ele tinha 3 anos e 7 meses. A Moara foi retirada do Brasil com 12 anos. Meu Deus. Dopada. O juiz mandou dopar a menina para mandar de volta para a Suíça. Hoje Dopada? Dopada. Se você entrar no Instagram, @voltamoara, tem toda a história da Neide lá. A Neide é uma grande amiga minha, assim, que veio na minha vida, mas assim, para mim dói demais ver uma menina de 15 anos, porque eu tenho um filho de 20, e o desespero dessa menina. Nossa. Se você ouvir os áudios, sabe? Ela tá presa dentro de um lugar onde ela não quer ficar. A mãe com uma ordem de prisão, que pode ser presa a qualquer momento. E o nosso país, a menina não é só suíça, a menina é brasileira. Pois é. Quem que luta, sabe? Ela não tem nem apoio da embaixada lá.
Meu Deus. A Embaixada Brasileira do Cairo é maravilhosa. Se eu for ver outros casos. Eu tenho tudo, graças a Deus, com a Embaixada Brasileira do Cairo. A Embaixada da Suíça não fez nada, a brasileira na Suíça não fez nada por ela. Ela tá lá, a Neide tá lá? A na Neide Suíça? tá lá, com ordem de prisão, sozinha. E a menina com... Só porque O ela pai. quer ter a filha, Meu cuidar da Deus. Não, filha. e Os assim, direitos cerceados. Sabe o que estão fazendo? Eles estão criminalizando o direito de ser mãe. É. Pra mim é isso. É criminalizar o direito de ser mãe. A gente não consegue ser mãe. Nem eu, nem Raquel, nem Bianca, nem Gabriela. Vamos um monte aí, Carol, Neide. As que estão na mídia, tá? Fora as É que a isso que eu gente ia não falar. estão na mídia, Porque que a gente não sabe. a gente expor a nossa vida, expor tudo o que aconteceu, é muito difícil. E E tem tem que ter muita muita mãe que tem coragem. vergonha. Sim. Tem que ter muita coragem para Não, fazer isso. e Tem recurso muita mãe que pra tem você uma- se manter E na até Suíça. porque tem muita Sim. mãe que vai ser pré-julgada de uma maneira errada. Ah, nossa. É como você falou. Eu fui no deslegislação. começo? Olha, Eu ele imagino. falou um monte de coisa, então eu sou culpada de ter casado com um egípcio, ou com um suíço, ou com um Sim. dinamarquês, ou com um canadense, ou Sim. com um iraquiano. Eu sou culpada de ter um filho. Mas vem da própria mulher. A mulher acha que a gente está procurando gringo lá fora. Ah, casou com um gringo agora? É. Eu, no começo, até eu conseguir provar tudo o que aconteceu comigo, nossa, eu fui apedrejada a cada podcast. Meu por Deus. mulher. É, as mulheres são Por cruéis mulher, demais. gente. Por As mulheres mulher. têm um defeito, É, gente, é. nesse sentido. E algo assim, que a gente que trabalha com mulheres, eu e a Claudinha, a gente vê bastante isso. Infelizmente, às vezes parece que é uma disputa entre nós mesmos, ao invés de umas querer subir Apoiar e puxar a a outra, outra e né? apoiar, Não. e ficar fazendo julgamento de valor sem saber a história. E é preciso ter coragem, Eu- igual a sim. Karen tem, Nossa. para conseguir Eu- vir à eu- mídia e eu fazer fui- isso. Trabalhar. Eu fui para trabalhar. Eu fui ser a provedora. Agora, eu abandonei os meus filhos. Eu escutava muito isso. Ah, ela abandonou, ela largou. Não, peraí, gente, eu não larguei, eu deixei com meu marido. Lógico, o pai dele. Aí, se fosse Eu ao fui tentar contrário, justamente para que suprir a vida. se fosse ao contrário, ele ir trabalhar Podia e ser eu ficar em casa, Podia ser tá, glorificado, né? tá ótimo. Aí tá tudo bem. É. Você percebe É. que existe até um machismo desenfreado dentro das próprias Sim. mulheres e elas fazem isso. E assim, e aí puxando esse gancho, não as mulheres em si, mas inclusive os nossos próprios juízes, né? As mulheres juízas. A gente percebe muito isso. Eu tive um caso que a gente atua ali, que que era um caso que demorava, e o pai queria tirar a criança da mãe de qualquer jeito, brasileiro, e eles davam valor ao pai. E nunca se resolvia isso, não resolvia. Até que, numa audiência, a gente conseguiu contornar isso para subir para uma outra, tirar dessa vara. Mas a própria mulher, a juíza, falou, ela parece que não é mãe. Eu não entendi isso. A criança até moralizava quando chegava perto do pai. As mulheres são realmente cruéis, fazem um juízo de valor, assim. Sim. Muito cruel a respeito da outra. Isso que você falou é muito verdadeiro. Se fosse ele trabalhando, Ah, tava tudo ótimo. nossa, olha que paizão. Nossa, se ele é um foi lá belo pra pai, fora. Foi, nossa, se sacrificando. Agora, dentro do contexto dela, ela estava contando a história. Ela tinha que colocar Ela era o dinheiro dentro de provedora, casa. né? Assim, pelo amor de Deus. E ainda, que relevância que isso tem? Por que você tem que se explicar nesse sentido? Eu tenho que me explicar. Roubaram teu filho, sequestraram teu filho. Defender de algo que é direito dela, né? É Percebe? direito dela. Isso, além de estar sofrendo todas as violências, porque está sofrendo várias violências, até essa, né? Descriminalizar dentro do seu próprio estereótipo. Olha Exatamente. que loucura isso. E que Eu só fique quero bem ser mãe. claro, né, que quando você nos colocou nos bastidores, que você foi sozinha trabalhar, porque ele tinha medo de sair do país e perder A cidadania. a cidadania. Exatamente. Então, quer dizer, foi uma comodidade dele também, uma preservação de segurança dele, que você foi suprir. Toda Lógico, a como uma família. esposa faria. Quer dizer- E nesse ínterim ele consegue a cidadania e escapa. Olha, Karen, eu fico satisfeita, como eu disse para você lá atrás, que você está com um suporte de pessoas que pegaram a tua causa, assim, né? Que estão com ela no fígado. É disso que você precisa. E eu quero nos colocar à inteira disposição, Muito obrigada. porque a gente sente a tua dor, como mulher, como mãe. A gente sabe o quão difícil é o desesperador você não ter notícia de um filho seu, você não vê Não, o é rostinho, horrível não isso. sentir o cheiro, não ouvir a voz.
Às vezes eu falo com o meu filho que ele demora 1 hora para me responder. Eu falo, me manda um áudio para eu saber que você está bem. E você não conseguir ter acesso ao seu filho é desesperador. A gente vai brigar junto com você, com todas as armas que a gente tiver. É muito difícil. E quando você vier ao Brasil, a minha casa está aberta para você. Fala com a gente também, a gente conversa. Muito obrigada. Eu espero agora só sair daquele país com meu filho. Isso. E quando você voltar ao Brasil com o Adam, a gente quer conhecer o Adam, Com certeza. não é? Não é? A gente quer participar da sua alegria também, porque Gente, eu brinco que eu tenho que fazer a caravana do Adam, porque é tanta gente que me ajuda lá no Nordeste, lá não sei o que, vem pra minha Nossa. casa, eu quero levar o Adam, eu quero fazer isso com o Meu Adam. Deus Eu falo, do oh, céu. meu Deus, vou fazer caravana do Adam. imagina quando o Adam vira a mãezinha dele, sabendo que ela não está morta. Sim. Meu Deus do céu. Não, é uma Porque emoção, ele, né? ele vai ser acolhido não é só com o seu carinho, com o seu amor. É com o carinho e o amor das pessoas Sim. que se sensibilizaram com o teu drama humano. É. E dele, sem conhecê-lo. Então, assim, Muita nesse gente. sentido, parece até paradoxo que eu vou dizer, ele, quando ele voltar, ele vai ser um abençoado. Vai, É. vai. Porque ele vai ter um apoio de toda uma sociedade, todas as pessoas solidárias. Nossa, o que tem de profissional querendo cuidar, porque ele vai precisar. Vai Sim. precisar. Com certeza. Vai precisar. Vai precisar. Sem dúvida. A Isso doutora é bom. Vanessa chama ele de, eu quero conhecer o meu clientinho. Oh, meu Deus. É coisa. E olha, gente, ele, eu vi a fotinho dele, ele lembra o meu filho, cabelinho encaixadinho, assim. Sabe quando você cria uma afinidade, não só pela história, por lembrar alguém Sim, que você sim. ama muito? Eu vou te falar que tem muitas mães que o filho parece muito com a Ada e elas são minhas amigas, assim. Tipo, se parecer, ela falou, nossa, é a cara do Ada. Meu Tem uma Deus. outra mãe que sofre, que o filho tá na Argentina, foi agora há pouco tempo, e me pega muito, porque o menino é a cara do Ada. Meu Deus. Eu falo, meu Deus, é a cara. E o genitor, né, cortou o cabelo do menino, que também tinha, e fez igualzinho a arte. Cortou todo o cabelo do menino. Então eu falo, meu Deus do céu, ela tá passando pelo que eu passei, sabe? Então, cada muito coisa difícil. que acontece dói lá no fundo da alma. Você vê, é um corte de cabelo, a gente fala, cabelo cresce. Mas a imagem que eu tenho do meu filho é do cabelo comprido. Sim, sim. Então, eu ficar naquele país, eu fico procurando, sabe? É. Sim. É uma coisa muito doida, assim, você fica procurando, eu falo, meu Qualquer Deus criança do céu. te chama atenção quando você percebe. Eu tô a 25 minutos do meu filho. E eu não tenho acesso a ele. Meu Deus do É céu. doído demais, Meu né? Você Deus. continua prisioneira, então. Eu Bem. Prisioneira da sua própria causa. Sim, É. eu fico presa, né? Não tem... Ou eu não posso trabalhar no país, a minha residência é só para acompanhar o processo. Né? Então eu acompanho o processo, tenho brasileiras solidárias lá comigo no Egito. Graças a Deus eu tenho brasileiras solidárias comigo aonde eu precisar, nesse mundo. Mas é muito difícil, porque sai fora da sua... Né? Esse tempo todo assim, eu falei, meu Deus, eu quero comer comida brasileira, sabe? Quando Eu você quer fazer imagino. costumes do seu país que Sim. você não tem lá fora. É diferente de você estar na Europa, que você tem um acesso a coisas do Brasil muito mais fácil do que no Egito. Sim. A hora que você sair de lá com seu filho, você nunca mais acho que vai querer pisar naquele país, né? Como diz o Lana Piovani, eu não quero levar nem a poeira do sapato. Nem a poeira. Meu Deus do céu, que Não. história comovente, né, meu amigo? Muito Com comovente. certeza. Olha, Karen, eu já finalizando aqui, vou dar a palavra ainda aos meus amigos, a você, mas eu quero... não canso de agradecer a sua confiança por estar aqui expondo a sua história. Me comprometo a divulgar a sua história, eu quero acompanhar e se Deus quiser, vou estar lá acompanhando o Desfecho Feliz junto com você Amém. também. E eu quero pedir aos nossos seguidores aí, a nossa audiência, para que compartilhe esse vídeo, curta, comente, nos ajude a trazer o Adam de volta, vamos sensibilizar todo mundo que a gente puder sensibilizar. A gente, acho que nunca fez um programa tão difícil assim, né? É tão sensível, Tão né? sensível. Todos os convidados são muito importantes, mas assim, quando você pega um drama humano, onde a vítima é aprisionada no país onde ela vai para ver o filho, e ela não é assistida adequadamente no seu país, que não briga por isso da maneira adequada, e justiça seja feita a alguns profissionais governamentais que você citou aqui, mas institucionalmente, seja a Defensoria Pública da União, seja Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores, sejam órgãos do Executivo, Presidência da República,
Nós temos essa obrigação, não é só porque a nacionalidade é brasileira, porque está envolvendo 2 vidas. Uma vida em formação e a outra que foi furtada dela essa vida. Então, recebo aqui em nome da Cláudia, da Vivi, do Tiago Salvador, do Francisco Barbosa, a nossa total solidariedade. Felizmente você tem um grande time de advogados, tanto lá, que nós não conhecemos, mas os aqui nós conhecemos, que é o Rafael e a Vanessa, Sim, o casal Paiva, que são brilhantes são profissionalmente excepcionais. e são, assim, pessoas da maior valoração humana. Nossa, É. demais. Isso é que é muito importante. Eu tenho certeza, Karen, que você já é uma vencedora. E que fazendo só uma analogia, que esse prêmio maior da vida volta para você. E quando voltar, você vai trabalhar com todo carinho daquilo que foi tirado de você. E que você não teve essa oportunidade. Muita força Muito e obrigada. conte conosco. Isso mesmo. Muito obrigada. Karen, o que eu tenho para te dizer é que nós estamos com você, né, todos vocês espectadores aqui. Ajude a compartilhar para que alcance o maior número de pessoas, para que também os nossos amigos aqui também, que fazem parte aqui, né, do governo, sensibilizar os governos, as nossas autoridades locais, para que elas, de forma muito mais contundente, possam agir diante das autoridades do Egito, para que possam trazer o Adam de volta. E uma coisa que eu posso te dizer é que o deserto não é o lugar que você vai permanecer a vida toda. O deserto é um lugar de preparação e a sua vitória está chegando. Amém. Então, muito obrigada a todos vocês por me ouvirem, por me darem voz. Eu só tenho que agradecer a tantas pessoas bacanas que entram na minha vida, quando eu falo que é um pesadelo que eu vivo, né? Já há 2 anos. Meu muito obrigada. Quem quiser me seguir no Instagram é mãe_do_Ada. Lá tem toda a minha história, tem reportagens, né? E é isso. Seguir em frente, né? Isso mesmo. Você já volta para o Egito depois de amanhã, Sim. nos dê notícias Sim, sobre a sim, audiência e a gente vai atualizando a nossa conversa. Com certeza. Quem sabe em breve você volta aqui ao nosso podcast com a Adam aqui sentado. Se Deus Com fé em quiser. Deus. Que seu próximo voo Xalá. do Cairo para São Paulo não seja um voo solo. Seja um voo Amém. duplo. Isso mesmo. Amém. Gente, muito obrigada. Eu quero convidar vocês mais uma vez aí, curtam, comentem no nosso canal, divulguem, estejam com a gente. Todo sábado tem episódio novo, não é, meu amigo? Com certeza. E a gente aguarda vocês. Muito obrigada. Obrigada, produção, e até a próxima.